Meus irmãos, a paz do Senhor, estou querendo chegar até você com mais uma ministração de um conteúdo para a Escola Bíblica Dominical, subsídio bíblico teológico para uma melhor ministração da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de te ajudar, gostaria de compartilhar com você esse conteúdo e nós estamos estudando nesta lição específica de hoje, a lição de número 13 da revista da CPAD do primeiro trimestre de 2020, que fala a respeito do homem, da sua natureza. Então, é interessante nós notarmos que o tema de hoje é o novo homem em Jesus Cristo. Então, para isso, eu gostaria de refletir com você, gostaria que você pudesse estar atento àquilo que será ministrado, gostaria que você pudesse estar atento àquilo que será dito a partir desse momento, e eu estou convicto de que o Senhor será exaltado através desta ministração. Para isso, eu gostaria que você, nesse momento, deixasse toda a sua ocupação e que fizesse uma oração juntamente comigo. Senhor, nesta noite nós queremos te louvar, bendizer o teu nome que é sobre todos os nomes, e eu quero pedir ao Senhor que nesse momento de devocional, de busca, de comunhão, de meditação na tua palavra, que o Senhor possa ministrar de uma forma poderosa ao nosso coração nesse material tão excelente que temos em mãos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós a te oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Tome a sua revista e comecemos então a nossa reflexão de hoje na lição de número 13. Você vai acompanhar aqui do lado o slide, né, que vai estar apresentando todo o conteúdo desta lição tão maravilhosa, e o tema é o novo homem em Jesus Cristo. Que tema maravilhoso! Olha como de fato a nossa vida, uma vez em Cristo, ela é totalmente mudada, ela é totalmente transformada. E isso é uma verdade absoluta que nós encontramos dentro das Escrituras. Essa é uma verdade que nos é confirmada em toda a Escritura Sagrada. O homem em Cristo, ele tem a sua vida toda ela transformada. O texto áureo é um texto muito conhecido da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade que deve ser aplicada na prática, na minha e na sua vida, é que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aqui, dentro desta verdade, nós já vemos aqui o momento em que Jesus encarnado viveu nesta terra, exerceu o seu ministério nesta terra, e como o escritor aos Hebreus nos assegura, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele é, por certo, o melhor exemplo que nós podemos ter, não apenas no aspecto divino, porque ele é Deus, mas no aspecto humano. Na sua encarnação, ele nos mostra que ele viveu uma vida totalmente irrepreensível, e isso é maravilhoso para nossa compreensão. A leitura diária que deve ser observada ao longo da semana tem todas as referências aqui apresentando Jesus Cristo como o nosso modelo de perfeição, né? Na terça-feira, Deus exige a perfeição de seus filhos. O outro tema, que Jesus exige a perfeição dos seus discípulos, que Jó, exemplo de perfeição espiritual e moral. Homens que se destacam ou que se destacaram pela sua perfeição. E o alvo de Paulo, a perfeição em Cristo. Veja como essa palavra perfeição parece não combinar muito com o indivíduo, com a sua humanidade, mas nós vamos perceber que há uma possibilidade do homem se aproximar desta perfeição, e nós vamos imaginar como isso é agora nessa ministração a respeito deste o novo homem em Cristo Jesus. Veja, um novo homem, não o homem antigo, o velho homem, mas um novo homem em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra
no Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 16. E eu gostaria de ler todo esse texto com você, aquele diálogo que Jesus tem com Nicodemos. É um texto muito conhecido e eu gostaria de ler juntamente com você esse texto da palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa gloriosa essa leitura do Evangelho de João, capítulo 3. Esse diálogo de Nicodemos com Jesus faz parte fundamental da nossa vida cristã, da nossa compreensão de vida cristã. Por isso, essa lição de hoje ela é extraordinária e ela é maravilhosa para a nossa edificação. Alguns objetivos, ou o objetivo geral que deve ser alcançado ao longo dessa ministração, você que está aí diante dos seus alunos na Escola Bíblica Dominical, tenha em mente que esse objetivo deve ser pontuado, frisado e que este objetivo seja atingido no final da sua ministração, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Veja que interessante, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Então, nós iremos avaliar a partir de agora alguns objetivos específicos, que estão listados como apresentar o nascimento desse novo homem. Como se dá o nascimento desse novo homem? Seria como Nicodemos imaginou na sua mentalidade, incapaz de compreender as coisas espirituais? Será que é possível o homem tornar ao ventre sua mãe, tornar a nascer? Será que é assim? Explicar ou explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. O nascimento deste novo homem, agora o aspecto da justificação deste novo homem e a santificação deste novo homem. Nascimento, justificação e santificação é o que nós vamos avaliar a partir de agora. A introdução nos apresenta a seguinte perspectiva: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida do ponto de vista humano? Não. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Olha o papel fundamental de Cristo na minha e na sua vida. Através dele, nele, nós podemos
tornar aquele velho homem em novo homem que vai agora glorificar o nome do Senhor, né? Esta velha natureza renasce como uma nova criatura e vai agora em Cristo. O aspecto desse novo nascimento está nos levando a uma visão de eternidade. Então, dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão, lá no Éden, né? A queda do homem, né? A desconciliação. O homem que estava ali tendo intimidade com Deus, agora tem essa intimidade quebrada. Nós vamos perceber que agora, em seu Filho, o último Adão, tudo isso se torna possível e se restabelece, né? Somos reconciliados a Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Nesta última lição desse trimestre, nós estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação deste homem em Cristo. Então, que o Espírito Santo possa iluminar-nos nesta aula, nesta meditação. O novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, um renomado mestre em Israel, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas é gerado de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas ele é gerado de Deus. É o que está escrito no evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 12 e o versículo 13. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que a palavra nos ensina, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, naqueles que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue nem da vontade na carne, mas nasceram da vontade de Deus. E isso é maravilhoso para nós, né? Nós fomos gerados não pela carne, não pelo sangue, mas nós somos gerados de novo pela vontade soberana de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis. A comunhão plena com o Pai Celeste é aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, aos romanos, Paulo ele vai escrever de uma maneira maravilhosa, dizendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa é esse texto que o apóstolo Paulo nos apresenta na sua carta aos irmãos de Roma. Esse texto é extremamente importante que nós tenhamos a boa compreensão a respeito deste texto. Agora, nascido de Deus. Como seria ser nascido de Deus? Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. E isso é interessante, esse plano já estava pré-estabelecido, o Senhor já estabeleceu este plano para resgatar-nos, né, desde a fundação de todas as coisas. E agora tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, né? Vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 5 e no versículo 17, Paulo ele vai escrever: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será
condenado. Veja como que é muito sério o aspecto desta minha convicção de fé. É extremamente sério. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João, capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer esta verdade, né? Que o Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e agora todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E que maravilha, né? Essa fé, ela precisa estar diante de nós, patente a nós, e que nós possamos expressar isso diante da sociedade onde nós estamos inseridos. Agora, nascidos da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo, ele precisa ser recebido pela fé. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso aí entra naquele mérito de quando nós estamos nos aproximando, discipulando pessoas, preparando pessoas para um batismo, e geralmente vem a pergunta: quem pode ser batizado e quem não pode ser batizado? Ora, quem não pode ser batizado? Uma criança não deve ser batizada por causa que ainda não tem a percepção daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que agrada a Deus ou daquilo que não, né? E agora, uma pessoa adulta, um jovem, quem pode ou não pode batizar? Ora, se não crê, não pode. O batismo está condicionado a esta convicção, a este crer, a este ato de fé. Quem crê e for batizado, então será salvo, mas quem não crê será condenado. É Filipe junto com o eunuco ali naquela carruagem, meditando a respeito do livro do profeta Isaías, e o eunuco ouvindo a pregação de Filipe, e de repente estão diante de água, e a pergunta é: ali está a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe vai dizer: olha, você crê? E ele: creio. Né? Então não há impedimento para o batismo para aqueles que exerçam esta convicção, esta fé que está totalmente atrelada à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, se devidamente observado, esse aspecto de nascido da água simboliza não apenas morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6, versículo 1 a 12, é um texto que você pode, por gentileza, ler em sua casa, porque é um texto, de certa forma, um pouco longo para essa reflexão, mas o que Paulo começa a questionar os irmãos de Roma nessa leitura é: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais? Olha o conceito, né? Se onde abundou o pecado, então a graça ela foi superabundante, então eu devo continuar pecando, porque isso é sinônimo de mais e mais abundante graça na minha vida. E Paulo diz que não. Paulo vai refutar esse argumento carnal, humano, e vai dizer que de modo nenhum, porque nós agora estamos mortos para o pecado. Como então ainda viveremos nele? Né? Nós não servimos mais o pecado, nós não temos mais o pecado como nosso Senhor. Pelo contrário, nós agora olhamos para ele em pé de igualdade e nós podemos resisti-lo, porque nós temos Cristo no nosso coração. É aquilo que Deus vai falar com Caim, lá no momento em que ele está com seu coração totalmente inclinado para tirar a vida do seu irmão. Quando o Senhor fala: por que você mudou o seu semblante? Né? Porque se você não desejar fazer o bem, não haverá esperança para você, não vai ter uma boa perspectiva para você, mas se você se inclinar para aquilo que é mal, o pecado está ali na porta e ele vai exercer domínio sobre você, mas é você que deve dominá-lo. Veja que com a queda do homem, essa perspectiva ela inverteu. Né? Nós que deveríamos exercer governo e poder sobre o pecado se levantou como um senhor diante de muitos e diante da nossa velha natureza e se tornou nosso senhor. Né? É por isso que vivíamos numa vida de pecado. Mas hoje nós devemos continuar em pecado para que a graça venha a ser abundante em nós? Nada disso. Paulo diz: não tem essa mentalidade, porque vocês agora não servem mais o pecado, né? Vocês agora se tornaram voluntariamente servos, mas vocês agora vão servir a
Cristo. Então é muito importante essa reflexão. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, no versículo 5, ele vai dizer justamente isso, que não foram pelas obras, tá? Não pense você porque você faz um bom trabalho social, né, que você foi alvo da graça de Deus. Não é esse o caminho, embora uma vida de amor, né, de filantropia, de auxílio, né, uma vida que pratica essa obra, é uma vida evidente daquele que, por certo, nasceu de novo e possui uma nova natureza em Cristo. Mas nós sabemos que a salvação não é pelas obras, né? Mas Paulo, escrevendo ao pastor, provavelmente da igreja de Creta, ele diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Essa palavra, ela é maravilhosa para nós. Dessa experiência ressurge um novo homem em Cristo, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Veja, o Espírito Santo vai agir na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato, João 3, versículo 6. Vamos ver o que é escrito em João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. É o discurso de Jesus a Nicodemos, como nós lemos na leitura introdutória desta reflexão. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é o que o novo homem em Cristo torna-se possível. Então, temos aí a genuína conversão. E veja como nós temos esta lição muito bem apresentada, com muitas referências bíblicas, extremamente proveitosa para a nossa vida. Essa lição que por certo, é comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, que é uma referência no meio teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E esta lição está falando a respeito daquilo que na mente de Nicodemos era algo inimaginável, nascer de novo, né? Qual a possibilidade de que isso aconteça? Qual a chance de que eu volte lá no ventre de minha mãe e torne a nascer? É uma perspectiva que trouxe dúvidas à mente de um homem que pensava e tentava compreender aquilo que é espiritual com uma mente carnal. Mas é impossível compreender o que é espiritual com uma mente carnal. E foi aí que Jesus diz: mas você é mestre da lei e você não conhece, você é mestre em Israel e você não conhece, você não consegue compreender essas coisas. Então veja que o nosso intelecto, a nossa habilidade mental, ela também não é muito útil quando nós temos que entender aquilo que é espiritual, porque aquilo que é espiritual se discerne com uma mente espiritual. E quem tem essa mente espiritual? Nós, lavados, remidos, regenerados, justificados, santificados, e que fomos agora alvos deste novo nascimento. E nós somos novas pessoas hoje, porque assim o Senhor nos permitiu. Então, agora a justificação desse novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Veja, a justificação não é um ato que parte do homem em relação a outro homem ou em relação à sua sociedade onde ele está inserido, mas a justificação é um ato que ele está delegado a Deus. É Deus que vai justificar este homem, né? É um ato vertical de Deus em relação à sua vida. Então, a inutilidade da justiça humana. Olha que curioso, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos
de Éfeso é uma verdade maravilhosa quando ele diz que porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, não é pelo seu mérito, não é pela sua justiça, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, mas é porque é dom de Deus, isso vem de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja o aspecto da mentalidade do ensino de Paulo aos irmãos de Éfeso. Aliás, são elas consideradas, como diz o profeta Isaías, como trapos imundos. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como a ação de Jesus Cristo na sua vida nessa terra, o seu nascimento, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus de glória, a sua garantia de que virá outra vez para buscar a igreja. Veja como a nossa vida ela está intrinsecamente ligada à pessoa bendita de Jesus Cristo. E ai de nós se não estivermos assim ligados nele. Então fica essa advertência para nós nesses últimos dias. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. E qual é esse status? Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados, ou tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E veja como essa expressão salvos da ira, ela tende a nos levar até um assunto escatológico que não cabe nesse momento, mas está refletindo a respeito da vida desse indivíduo que nasceu de novo e que será privado, eu posso entender, até de uma grande tribulação que nós entendemos que é um período da ira de Deus que será manifesta sobre esta terra e sobre a humanidade pecadora e que transgride deliberadamente todos os dias. Então veja que este novo homem, que outrora era pecador, que vivia na sua prática de pecado, agora foi justificado por Deus. Pelo quê? Pela sua confissão de fé. Ele aceitou a Cristo, ele professou a Cristo, ele então foi justificado por esta fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E uma vez estando nele e ele estando em nós, a nossa vida então será privada de todas as mazelas que irão, por certo, acometer esta humanidade, este mundo, em muito breve tempo. A verdade é essa, nós não sabemos o dia, tampouco a hora, sabemos que é iminente a vinda do Senhor nas nuvens do céu para buscar a sua igreja, mas nós temos que estar apercebidos para que possamos ser privados desse momento de ira que virá sobre a terra. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6, versículo 11, nos diz que, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Após uma narrativa de vários aspectos pecaminosos, vem essa garantia da justificação e de como nós somos ricamente abençoados por estar em Cristo. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10, versículo 17, vai dizer: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 22, ele também diz: desfaço as suas transgressões como a névoa e dos seus pecados não me lembro. Só há uma exigência neste texto bíblico, que é: torna-te para mim,
torna-te para mim, porque eu, o Senhor, te remi. Miqueias capítulo 7, versículo 19, também nos diz uma verdade maravilhosa a respeito da misericórdia e do perdão de Deus, quando ele, profetizando para aquele povo, para aquela geração, ele diz que o Senhor tornará-se a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados no mais profundo do mar. Você já ouviu falar da Fossa das Marianas? 11.000 metros de profundidade. Em analogia, é lá que o Senhor está depositando todos os nossos pecados, o lugar mais profundo do mar. Ali estão depositados os nossos pecados, né? Então veja que importante é esta palavra. Agora, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça e de agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Veja, Jesus ali na cruz, malfeitores em seus lados, um deles zombando de Jesus, né, tentando extrair algo de Jesus, mas através de zombaria, e um percebeu que diante dele estava uma porta que poderia se abrir e ele poderia adentrar, e ele adentraria a eternidade a partir daquela porta. E ele então vai olhar para Jesus nesse texto que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 42 e o versículo 43, é o diálogo entre Jesus e aquele homem que estava ali moribundo naquela cruz. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Enquanto o outro zombava, olha, se tu é o Cristo, né, saia daí e nos tire daqui também. Aquele homem percebe que este não era o caminho de receber qualquer providência de Deus, mas a providência precisaria vir através da humilhação, do arrependimento. Veja, o arrependimento genuíno propiciou aquele ladrão da cruz este diálogo com Jesus, e ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é clara, é direta, e Jesus diz: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. É uma afirmação de Jesus. Ele não ouviu uma promessa de um sacerdote, ele não ouviu uma promessa de um fariseu, ele não ouviu uma promessa de um pastor, mas ele ouviu a promessa do sumo pastor. Ele ouviu a promessa que veio da boca do próprio Cristo, e a promessa era: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, é uma convicção, o arrependimento, né, torna este indivíduo agora um novo homem, e um dos predicados, ou uma das características desse novo homem, é que ele é justo. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação é um processo contínuo na vida do cristão. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. E esse posicionamento é extremamente importante. É o posicionamento que te traz à memória que você não é mais servo do pecado, você não tem que bater continência para o pecado, você não tem que viver aquela vida antiga, né, que você vivia no pecado, no alcoolismo, no meio das drogas, no meio da prostituição. Há uma diferença na sua vida. Você é um novo homem com uma nova natureza em Cristo. Esse posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Isso é um processo diário, é um processo que nós vamos vivenciá-los e precisamos vivenciá-los até o dia em que a trombeta soar nos céus e nós, como igreja, formos arrebatados dessa terra. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo,
e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. É o que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz que mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 mais e mais, até se tornar dia perfeito. Maravilha de Deus esta palavra. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. E essa palavra que está escrito aqui em 1 Pedro, versículo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E veja, se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que essa é a temática, né? Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Eu gosto sempre de lembrar desse detalhe, que dentre todos os utensílios da vestimenta, da indumentária do sumo sacerdote, havia uma mitra, que era posta sobre a sua cabeça, e ali, numa testeira, uma lâmina de ouro com uma inscrição, e essa inscrição dizia: santidade ao Senhor. É a maneira como nós devemos nos apresentar diante de um Deus que é santo. Então, esta é a maneira como nós devemos nos apresentar diante do Senhor, em santificação. Tá? O maior desafio, talvez o maior desafio da vida cristã, está justamente relacionado à santificação. Porque agora depende de mim. É eu que tenho que me privar de muitas coisas. É eu que tenho que ter uma vida de vigilância. É eu que tenho que me policiar em todos os momentos da vida para que esta vida de santificação seja de fato uma verdade na minha vida cristã. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz um texto muito conhecido dentro da palavra de Deus, que é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui mostra uma característica, né? Aquele que deseja ver a Deus, aqui o aspecto eterno de salvação, né? E aqui nos há a exigência: seguir paz com todos e uma vida de santificação. É importantíssimo que esses pontos sejam observados na nossa vida cristã. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, como Paulo escreve aos irmãos de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Aqui nós temos a referência de João 1,7, mas eu creio que a referência correta é primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que vai nos dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por este texto maravilhoso. Nos purifica de todo o pecado. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Por mais duro que isso pareça, por mais difícil que pareça ler, tem gente que torce o nariz, né? Quer colocar em xeque até o caráter de Deus quando lê uma palavra como essa, né? Esse texto de Apocalipse 21, versículo 8, ele precisa ser observado para mim e para você enquanto cristão, para que nós tenhamos na nossa mente aquilo que pode fazer-nos afastar de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte não é com Deus.
A sua parte, sabe onde é? Será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, é muito duro o texto, é muito severo, mas nós estamos neste tempo oportuno para nos apegar a Deus e vivenciar aquilo que de mais importante Ele propiciou para nós, que é a salvação. Quando lá na cruz Ele expirou, quando Ele pregou naquela cruz aquela cédula que era contrária contra mim e contra você, Ele estava demonstrando o seu amor e nos propiciando uma eternidade de prazeres ao seu lado na Jerusalém celestial. A conclusão desse assunto maravilhoso nos diz: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo e a nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João, que diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Traga à sua memória este conteúdo que você está recebendo da parte de Deus aqui hoje. Coloque na sua mente esse assunto que você estará sendo ministrado nessa manhã de domingo aí na sua igreja. Né? Comente aquilo que você foi ministrado por Deus através dessa ministração, porque eu estou convicto de que esta lição deve ser ministrada em todas as igrejas do Brasil, porque há um chamamento nesses últimos dias. Diante de tudo que estamos vivendo na nação brasileira e no mundo inteiro, nós percebemos que há uma grande convocação de Deus para o arrependimento, para um estreitamento de comunhão com Ele, para que haja de fato uma nova vida em todos os indivíduos deste Brasil e mundo afora, e que esses indivíduos possam professar esta fé que vai gerar em nós aquilo que mais esperamos, aqueles que estão em Cristo mais esperam, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens celestiais. Que Deus te abençoe, que este assunto seja enriquecedor para a sua vida e que o Senhor lhe dê um grande dia e que a glória do Senhor possa ser manifesta sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado por este momento e que o Senhor possa deliberar aos corações e aplicar esta palavra de uma maneira muito mais profunda. É o que eu te peço e peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.